Fala, empreendedor! Episódio 100 chegando! Esse, sem dúvida, foi o episódio mais difícil de toda a série do podcast Consultório Empresa. E é um marco, né? E por isso eu estou muito feliz comemorando hoje o 100º episódio do nosso programa aqui do podcast Consultório Empresa. Eu espero que tenha alcançado você muitas dessas coisas que a gente falou ao longo destes 3 anos que a gente está completando agora. E como você sabe, eu havia dito, esse episódio é diferente, ele é comemorativo. Então, hoje, ao invés de te trazer um conteúdo novo, uma coisa para você fazer uma reflexão do seu consultório, o que sempre é muito bom. Hoje o que eu quero te mostrar é bastidores, histórias que aconteceram ao longo dessa jornada. E vou trazer aqui, como prometido, e você sabe, diversos depoimentos e comentários de pessoas que estão sendo transformadas de alguma forma por este tipo de conteúdo. Então, já começo te agradecendo profundamente por você estar aqui, por seguir o podcast Consultório Empresa, por ajudar a divulgar o movimento Consultório Empresa para outras pessoas, para outros colegas. E vamos lá. Então, como sempre, espera a vinhetinha de abertura, que eu já volto para começarmos o episódio 100. Fala, empreendedor! Aqui é Plínio Tomás, cirurgião dentista, diretor da Tomás Gestão e Marketing e idealizador do movimento Consultório Empresa, uma verdadeira comunidade de profissionais de saúde comprometidos em mudar definitivamente os resultados. Este é o podcast Consultório Empresa, um conteúdo cheio de reflexões, dicas, provocações e insights sobre o mundo empresarial voltado a profissionais de saúde e gestores de clínicas, com o objetivo de ampliar seu repertório de ideias práticas de gestão e de marketing. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. E aqui vamos nós a mais um episódio. Show de bola! Episódio 100 começando hoje, então, para valer. Começando hoje não, acontecendo hoje finalmente. Como eu falei, foi muito difícil gravar esse episódio, né, por diversos motivos. Primeiro porque eu queria selecionar histórias, eu queria selecionar algumas questões importantes de bastidores, enfim, para contar. E eu também solicitei que você me mandasse um depoimento, um comentário a respeito das suas preferências, de como é que foi. E eu recebi mais de 1 hora de conteúdo, somando cada um que mandou 2 minutinhos, 3 minutinhos, mais de 1 hora de conteúdo. Ou seja, muita gente mandou, muita gente participou. Então, motivo de muita alegria, de muita honra. E aí foi muito difícil, né? Quem a gente vai deixar de fora? O que eu vou, né? O que eu vou escolher para colocar aqui? E os critérios foram os mais diversos possíveis. Foram algumas pessoas que eu sei que tiveram transformações reais, então de alguma maneira eu quis que aquele depoimento estivesse aqui. Até por informações que eu conheço a respeito daquele consultório, daquele colega, enfim. Outros pela relevância daquele episódio para um contexto. Foi um critério bastante complicado. Então, se você ficou de fora, me perdoe, mas eu tenho certeza que você está no meu coração aqui. Eu agradeço a sua participação, agradeço a sua boa vontade e se eu tiver alguma oportunidade eu coloco ainda o seu depoimento aqui em outro episódio, tá bom? Mas vamos lá, eu quero começar te contando um pouquinho da história do podcast Consultório Empresa. Como é que foi isso? A ideia começou há mais ou menos uns 5 anos atrás, quando eu pensei em gravar, a ideia foi assim, eu pensei em gravar alguns vídeos, eu pensei em gravar áudios para mandar como um material complementar para os nossos clientes de consultoria. Então aquelas pessoas, aqueles dentistas e médicos, enfim, profissionais fisioterapeutas, que estavam fazendo consultoria comigo, mentorias já por algum processo, né, que já estava com a gente, eu comecei a pensar na ideia de gravar uma série de áudios que fosse informativo ou que fosse de atualização e mandar para essas pessoas. Então eu comecei com essa ideia de gravar esta série aqui, né? Só que eu fiquei só com essa ideia de gravar esses áudios, mas eu não pus a mão na massa, eu não efetivamente fui lá e gravei. Eu quis encontrar novas formas, eu queria alguma coisa diferente. A série em áudio eu achei que era legal e fiquei com isso na cabeça, né? Aí, passa algum tempo, eu começo a entender e seguir fortemente vários podcasts, né? Eu ouço e consumo muito podcast já há algum tempo. E aí eu comecei a falar, poxa, esse é o formato que eu quero. Já que eu tinha pensado em áudio mesmo, é esse formato que eu quero aqui. E aí comecei a pensar de uma forma melhor com relação a esse assunto. Em 2017...
Eu estava atendendo alguns clientes em Foz do Iguaçu e no Paraguai, dando aula no Paraguai, na fronteira. E aí, inclusive, algumas pessoas dessa época aqui estarão nesse depoimento, nesse episódio aqui. E naquela época que eu estava lá, né, Foz do Iguaçu e Paraguai e tal, 2017, eu gravei um episódio piloto. Lá no quarto de hotel, né, em Cidade del Este, na verdade em Hernandarias, eu gravei lá naquele quarto de hotel, eu gravei um piloto, um teste, para ver como seria o timing, como seria o jeito de falar, o tom de voz, como é que poderia ser isso, o tempo, né, de duração. E aí eu vi que não ficou tão legal, não ficou tão bonito e tal, mas falei, bom, é por aqui. Então eu gravei aquele esboço, né? Ali fiz um teste, na verdade. E aí, mas foi na verdade somente em 2018, para ser exato, eu até marquei a data aqui, dia 23 de fevereiro de 2018, novamente em um quarto de hotel, porém agora em Goiânia. Eu estava lá num trabalho de consultoria, enfim, perdão, em aulas. E aí num quarto de hotel, eu falei, hoje eu vou gravar, eu vou começar efetivamente. Então eu tinha feito o script, então dia 23 de fevereiro de 2018 eu gravei o episódio O Consultório é uma Empresa, que é o episódio 1, que abre o nosso projeto, o nosso programa. E aí foi muito legal. Olá, empreendedor! Seja bem-vindo ao podcast Consultório Empresa, uma série em áudio com reflexões, dicas e provocações semanais sobre todo o mundo empresarial para profissionais de saúde e proprietários de clínicas. Meu nome é Plínio Augusto Tomás e eu vou estar aqui com você toda semana, sempre trazendo insights e ideias desse mundo empresarial e sobre desenvolvimento humano, para que você possa ser inspirado e motivado a se tornar o melhor que você puder ser e alcançar os seus objetivos. Eu gravei ele e aí ele começou a ser editado e no dia 9 de março, alguns dias depois, estava no ar o primeiro episódio sendo colocado no ar do podcast Consultório Empresa e assim começa a nossa jornada. Então, olha que interessante, né? Quase 3 anos depois agora, a gente no episódio 100, é muito legal de ver tudo que já aconteceu, todos os assuntos que a gente já abordou, todos os comentários que já aconteceram, pessoas que já foram transformadas, que já comentaram e etc, né? Então, é isso aí. Deixa eu te contar um pouquinho algumas outras curiosidades aqui. Bom, dessas curiosidades e depoimentos que eu vou mesclar aqui para contar para vocês, eu quero começar apresentando para vocês uma pessoa muito querida, Cauã César. Quem é o Cauã? Eu já mencionei ele algumas vezes aqui. O Cauã é uma pessoa que eu contratei na época como estagiário, hoje ele está efetivado com a gente. O Cauã eu contratei para ser uma pessoa específica para fazer essas edição de áudio e vídeo, para ele trabalhar com a gente no futuro canal da Tomás, que a gente estaria fazendo por YouTube, que a gente já estava ali nos primeiros... Já tinha alguma coisinha, a gente estava esboçando isso já estava começando a colocar um pouco mais de material ali. Mas particularmente eu queria de alguém que me ajudasse a concretizar o projeto Consultório Empresa, trabalhar com áudio. Tanto é que você se lembra que a primeira temporada inteira não teve nada de vídeo, a gente foi só áudio no podcast concreto mesmo, no podcast em formato raiz, né? Depois que eu comecei a usar a gravação de vídeo, comecei a colocar também lá pra frente, né? Que eu comecei a colocar um material em vídeo, eu comecei a gravar em vídeo enquanto eu gravava o áudio, né? Porque no começo eu gravava o áudio de uma forma independente. E o Cauã então é a pessoa que sempre me ajudou com essa edição e foi também se aperfeiçoando, assim como o projeto foi se aperfeiçoando, eu fui aprendendo a falar cada vez melhor nesse tipo de contexto, nesse tipo de mídia. O Cauã também foi se desenvolvendo muito com a gente aqui. Então, e o Cauã foi uma coisa interessante, né? Quando eu pedi os depoimentos e aí lá pelas tantas ele falou, olha aqui doutor, tem mais um aqui que chegou. Esse que chegou era dele mesmo. Então ele fez questão de dar o seu depoimento. Então, Cauã, quero te agradecer profundamente aqui por tudo isso, por toda essa jornada, por toda a sua ajuda, pela forma como você veste a camisa da Tomás, como você veste a camisa do projeto, você faz parte do movimento Consultório Empresa. Então, o primeiro depoimento que vai abrir para a gente aqui é com você, Cauã. Vamos lá. E aí, pessoal, tudo bem? Vocês aqui não me conhecem, mas embora o Plínio já tenha me mencionado aqui em um e outro episódio,
mas eu me chamo Cauã César e eu sou o editor aqui do podcast Consultório Empresa. E como esse podcast é praticamente o meu filho, eu não poderia deixar de participar desse episódio. A história desse podcast está muito atrelada à minha vida profissional, porque esse é o meu primeiro emprego. O Plínio me contratou já faz uns 3 anos para poder trabalhar nesse projeto. Eu era pouco experiente, eu não sabia de muitas coisas, mas mesmo assim ele acabou me contratando, me dando essa oportunidade de trabalhar nesse projeto tão legal. E eu sou imensamente grato a ele. Foram quase 3 anos de muito conhecimento. Eu mesmo aprendi, eu aprendo cada vez mais em cada episódio que eu escuto, cada episódio que eu edito. Eu sou praticamente o fã número 1 desse podcast, porque eu sou o primeiro a escutar. Para mim é uma honra estar aqui hoje e é uma honra poder escutar todos os depoimentos que vão estar nesse podcast aqui, porque eles me dão mais motivação para continuar. Então, eu espero de coração que vocês gostem desse episódio e comentem, compartilhem e nos vemos talvez em outro episódio especial. Então, até mais, pessoal. Muito bem, obrigado, Cauã. Que show de bola. Fiquei muito feliz, muito honrado por ouvir o seu comentário aqui, por saber que é muito interessante isso, né? Que as coisas que eu estou falando para quem nos ouve aqui, para quem me ouve, me vê no podcast, é legal porque eu tenho uma pessoa de dentro aqui, que é o Cauã, que está ali conferindo. Será que eu não estou falando besteira? Será que eu não estou inventando? Será que eu... a gente tem um pouquinho de incoerência, provavelmente, né? Mas está ali o Cauã para dizer que, olha, ele está validando ali, falando, poxa, isso aqui é legal e eu mesmo tenho aprendido. Então é legal isso, né? A própria equipe da gente está aprendendo também, então esse também é um motivo de muita alegria. Mais uma vez, obrigado, Cauã. Eu quero dar uma sequência aqui, já emendar com mais um comentário de uma pessoa que me chamou muito a atenção, principalmente quando começou a pandemia, esse negócio todo. Essa pessoa me ligou, essa pessoa é a doutora Sayonara, de Niterói, Rio de Janeiro. A doutora Sayonara, então, entrou em contato comigo e contou todas as dificuldades que ela estava tendo naquele momento, no contexto da sua carreira, né? Mas principalmente aquele momento ali, agora vamos parar, a pandemia, como é que eu faço? E com bastante dificuldade, né? E uma dificuldade bastante séria mesmo. Então, naquele momento, o que a gente conseguiu conversar a respeito foi, olha, faz o seguinte, começa a ouvir com cuidado o podcast Consultório Empresa, maratona isso, estuda esse material que ele vai te ajudar. E a gente passou a ter contatos com certa frequência. Hoje eu considero já a Sayonara uma amiga já, né? Já posso considerar assim, porque a gente conversa bastante e gosto sempre de ter a oportunidade de ter o feedback dela de algumas coisas. E ela me mandou um áudio com muito carinho, um áudio muito legal e que me tocou bastante. Então, Sayonara, eu estou colocando aqui o seu depoimento pelo conjunto de tudo aquilo que você, dos feedbacks que você já me deu e principalmente por ter visto a transformação em você, uma transformação ali genuína e que você mesmo relata aí no seu depoimento e acontecendo praticamente por esses conteúdos que eu tenho feito pelas lives, pelas redes sociais e principalmente aqui pelo podcast. Então, com vocês, doutora Sayonara. Oi, Plínio, tudo bem? Então, para quem não me conhece, me chamo Sayonara, eu sou de Niterói, sou cirurgiã dentista, tenho 25 anos de formada e conheci o Plínio agora em abril, um pouquinho aí no início da pandemia, no momento em que eu achava que ia fechar meu consultório, estava cheia de dúvidas, eu já vinha num momento muito difícil e com a história da pandemia eu entrei em pânico e falei, agora não vai dar mais. E através de uma live com o Eduardo Picanso, eu conheci o Plínio, fiz contato com ele pelo Instagram, ele imediatamente me respondeu. Eu comecei a seguir ele nas redes sociais e assistir tudo que ele colocava. E foi assim que eu conheci os podcasts. Tive a oportunidade de assistir as lives em comemoração do livro dele, de marketing, né? E, enfim, através desse conteúdo produzido por ele, eu hoje estou com o meu consultório muito cheio. Eu só tenho vaga para marcação agora para final de novembro. E eu fiz questão de... Eu não costumo gravar vídeos, isso para mim está sendo um
um cadeado aberto, é uma novidade, mas eu queria muito agradecer a oportunidade que eu tive de te conhecer e falar como os seus podcasts, as suas lives e tudo que você publica nas suas redes sociais mudou a minha vida profissional. E, na verdade, fez uma mudança também na minha vida de uma forma geral, que através disso mudou a minha vida profissional. O Plínio faz um trabalho onde a gente ou muda ou muda. Não dá, você não consegue ficar no mesmo lugar. E isso faz com que você mude todas as áreas de sua vida. Plínio, obrigada. Você é um cara fantástico. Tem uma inteligência brilhante, tem uma didática como professor que eu nunca tinha visto igual. E uma humildade em passar informação que me encantou. Vou te seguir para sempre. Onde você estiver, eu vou. Porque eu quero continuar crescendo, mudando e querendo que a odontologia e toda a área de saúde cresça do jeito que você também deseja. Beijo grande, obrigada por tudo. É isso aí, Sayonara. Então, mais uma vez, obrigado aí pelo seu depoimento e por você acreditar nesse tipo de conteúdo e colocar em prática. Isso está fazendo diferença para você. Eu fico muito feliz e muito honrado com isso. Vocês viram que ela menciona no seu comentário que ela me conheceu através de uma live, primeiro, de um contato que teve através do Eduardo Picanso. E o Edu é um colega muito querido também do Rio de Janeiro, que trabalha com harmonização orofacial, enfim. E o Edu é uma daquelas pessoas que também carrega a bandeira do movimento consultório empresa. Ele também carrega isso, ele também acredita que o empreendedorismo pode fazer uma mudança significativa nas classes. Então ele trabalha muito isso, particularmente para a odontologia. A gente já fez vários projetos juntos e uma característica interessante também a ser comentado é que o Eduardo criou um software, demorou bastante tempo e dinheiro ele gastou com isso, desenvolvendo um software chamado Self Manager, e esse que foi recém-lançado agora no Dia do Dentista deste ano, 2020, e dia 25 de outubro. E esse sistema tão esperado aí nasceu lá no seu embrião, ele nasceu de uma conjunção de várias planilhas que eu utilizava com os meus clientes, meus alunos, e que aí o Eduardo pegou tudo aquilo lá e começou a implantar, começou a usar, foi aperfeiçoando, chegou uma hora que virou uma coisa tão maior que ele transformou num software. Então, Edu, também faço questão de colocar aqui o seu depoimento, que foi, aliás, foi um dos primeiros a chegar, por tudo isso, por essa nossa parceria. Então, Edu, aqui, vamos lá, vamos ouvir o que o Eduardo Picanso tem a nos contar aqui. Olá, meus amigos, eu sou Eduardo Picanso, sou aqui do Rio de Janeiro, sou cirurgião dentista e dentista empresário. Tá? E vim aqui nesse momento de festa, o episódio número 100 aqui do podcast Consultório Empresa, do meu grande querido Plínio Tomás, meu grande guru, e meu depoimento aqui em relação ao episódio que mais tocou meu coração. Eu posso falar que todos os episódios, porque nós somos uma construção vitalícia, em desenvolvimento, e a gente precisa ouvir todo dia uma ideia, um pensamento, para que nós tenhamos a condição, de fato, de encararmos o nosso consultório como, de fato, ele é uma empresa, tá? Você querendo ou não, ele é uma empresa, e o Plínio conseguiu, de uma forma brilhante, de uma forma não cansativa, fazer podcasts que são rápidos, você pode escutar indo para o trabalho, indo para a academia, correndo na praia, correndo na esteira, correndo na rua, correndo por aí. Você pode botar um fonezinho e ouvir. Isso faz diferença no seu dia. É o momento que você tem para ter um minuto da concentração ali, onde muito conteúdo de qualidade, isso de uma forma constante, diária. Você pode pegar, ouvir novamente os podcasts e faz com que você tenha, de fato, uma visão mais madura do seu negócio, uma visão empresarial do seu negócio, tá bom? Plínio, parabéns, episódio número 100, e eu não poderia estar longe dessa comemoração, tá? Minha gratidão eterna ao seu conhecimento, à sua amizade e a todo mundo que você impacta com a sua palavra sempre coerente, sempre com serenidade, sempre linear, e tá de parabéns, tá bom? Fica aqui meu registro, um beijo para todos, muito obrigado. Valeu, Edu, obrigado, suas palavras foram muito, muito importantes, sua parceria é muito importante para mim também.
Ao longo de todo o projeto do consultório empresa, eu procurei no começo colocar temas mais conceituais. A minha intenção inicialmente não era ficar dando aulas, mas era também. Então, porque é a minha natureza, né? Mas eu tentei colocar conceitos. Eu falei, bom, dentro de um movimento consultório empresa, dentro de um podcast que carrega o nome do movimento, eu precisava passar conceitos para que as pessoas que viessem a seguir esse tipo de conteúdo tivessem um embasamento, digamos, correto, ou a partir, o que eu considero correto, né? A partir de uma mesma base de pensamento, ainda que depois possa ter várias divergências, mas que a gente tivesse alguns conceitos fundamentais do que é pensar empresarialmente, como é que isso pode ser na prática e de algumas técnicas importantes. Então, dentro desses conceitos, um dos primeiros que eu coloquei ali foi no episódio 3, foi sobre o balde furado. Eu acho essa metáfora muito útil para explicar algumas coisas que acontecem com a gente no consultório e principalmente uma forma de pensar equivocada que muita gente tem. Para isso, deixa eu te explicar então o que é essa teoria do balde furado. Vamos lá! E o conceito do balde furado rendeu o que vocês não imaginam, né? Então, o balde furado rendeu muito comentário, muita gente falou comigo em seguida. Vira e mexe eu estou em algum lugar dando aula e alguém comenta exatamente aquilo. As pessoas falam daquele assunto comigo em diversos momentos que eu nem esperava. É curioso. E agora, quando eu pedi, então, fala dos episódios e qual que episódio te marcou, o campeão, o que muita gente falou foi do episódio O Balde Furado, né? Então você deve estar lembrado, o balde furado é aquela coisa que não adianta eu ficar abrindo a torneira se o balde está cheio de furos. É muito mais lógico eu olhar para o balde, tampar os buracos, pesquisar exatamente o que está acontecendo, né? Arrumar isso, do que ficar abrindo a torneira, e naquele episódio eu conto essa metáfora toda. Então, para destacar e para homenagear o episódio 3, eu selecionei aqui o comentário do Juliano Mesquita. Juliano é um colega aqui do interior de São Paulo, de Indaiatuba. O Juliano é nosso cliente também da mentoria, aluno de projetos, aluno do Eduardo também, do Eduardo Picanso. Mas o Juliano é um parceiro. Por quê que eu digo que ele é um parceiro? Porque além de ser nosso cliente, nosso aluno, ele vestiu a camisa também. É aquela pessoa que não simplesmente segue o podcast, mas é claro, conversando com ele em poucos minutos, você percebe que ele também carrega junto com a gente hoje a bandeira do movimento. Ele percebeu que aquilo fez diferença na sua vida e fez, e aí ele tem ajudado outras pessoas também vamos chamar assim, eu vou dizer dessa forma, a abrir sua mente para entender que o pensamento empresarial pode ajudar muito mais a classe do que qualquer outro tipo de iniciativa. Então, obrigado, Juliano, por a sua parceria, e vamos ouvir o que o Juliano tem a contar para a gente aqui. Oi, eu sou o Juliano, de Indaiatuba, São Paulo, sou formado há 25 anos, tenho uma clínica por volta de 20 anos e passava por um momento de estagnação na clínica, sem crescimento, e comecei a me aprofundar para tentar entender o que acontecia. Encontrei o Plínio, comecei a ouvir seus podcasts. Um dos que mais me chamou a atenção no início foi o do balde furado, porque a gente fica nessa expectativa, nessa busca incessante de novos clientes e esquece de fidelizar os clientes que a gente já tem. Acho que esse é o ponto-chave de qualquer empresa, fidelizar. E através dali comecei a me interessar cada vez mais. Hoje eu sou aluno da mentoria do Plínio. Com isso eu consigo entender muito mais a minha empresa, enxergar minha clínica como uma empresa, como um negócio, diagnosticar os problemas que existem, que hoje são claros para mim, trabalhar em cima deles, sei o que fazer, sei como fazer para alcançar os resultados que eu quero. Aprendi a colocar meta, coisa que não fazia, aprendi a contratar funcionários, aprendi sobre motivação de equipe, sobre precificação, enfim, tudo que eu podia aprender com o Plínio, estou sugando ao máximo. Acho o projeto Consultório Empresa sensacional.
tudo que envolve ele, os livros, os cursos, enfim, tudo que envolve essa filosofia do Plínio. E quero dar os parabéns aí ao Plínio pelo podcast número 100, uma marca muito importante. Abraço, Plínio, parabéns, meu amigo. Valeu, Juliano, valeu. Muito bom, muito obrigado mais uma vez aí por sua parceria. Pessoal, você se lembra que eu comecei contando aqui que o episódio piloto, o primeiro teste eu fiz quando estava ali em Foz do Iguaçu, né, trabalhando com clientes, dando aula, fazendo um curso ali no Paraguai. Estão lembrados dessa história? Então, eu quero mencionar para vocês aqui um casal muito querido que a gente mantém contato até hoje, que é a Débora e o Marcos Prestes Mota, né? A clínica tem esse nome. Eu quero mencionar os dois e vou colocar aqui para vocês um depoimento de cada um deles, do casal, que mandaram separados, né? O comentário foi, cada um mandou num momento ali, mas que eu acho que é importante. Primeiro porque são pessoas que estavam muito envolvidas com um momento, não necessariamente que eles soubessem disso, mas com um momento em que eu estava ali preparando e gravando e criando o embrião de tudo isso, né? Sentindo a necessidade de tudo isso. Aí nós fizemos um projeto, depois de alunos, eles foram nossos clientes, né, de consultoria, e eles mencionam algumas coisas muito importantes ali também. O que marcou para eles foi então o episódio 4, né, que é Paladinos, quando eu falo sobre o cliente paladino, o que fazer com o cliente paladino. O que é um cliente paladino? Paladino também é conhecido como cliente apóstolo, é aquele cliente que prega em seu nome, em seu lugar. Sabe aquela... Então, obrigado mais uma vez, Débora e Marcos. E com vocês, vou deixar aqui então, vamos ouvir o que eles têm a dizer. Olá, eu sou a Débora Prestes Mota, dentista com especialidade em prótese. Trabalho em Foz do Iguaçu, temos uma clínica aqui em Foz. Eu e meu marido trabalhamos na reabilitação com ortodontia e implantodontia. Conheço o trabalho do Plínio há alguns anos e já realizamos um treinamento que foi fundamental na nossa formação aqui na clínica, na parte de gestão. Quando eu comecei a seguir o Plínio pelo podcast, nas plataformas, eu gostei muito dessa versão de aula, de conceitos, e muitos deles são dicas valiosas, dicas práticas que você ouve e já coloca em prática no mesmo instante. E tem um podcast que eu gosto muito, que é o podcast número 4, que fala de clientes paladinos. São aqueles clientes que eles gostam de você, eles indicam o teu nome, eles influenciam as pessoas que vão te procurar a optarem pelo seu serviço. E esses clientes a gente tem que ter um modo especial de tratá-los. E uma dica que eu gosto muito, que o Plínio fala muito, é sobre a empatia, de verdadeiramente nos colocarmos no lugar do paciente e fazer nosso paciente entender, nosso cliente, que o nosso tratamento, na parte odontológica, na parte de reabilitação, é muito mais do que um dente tecnicamente correto, perfeito, bonito. Mas qual o impacto desse tratamento na vida desse paciente? O que vai resultar para ele de bem-estar? O que vai resultar para ele na autoestima? Então, é uma entrega além da expectativa dele de vir e colocar um dente. Como isso vai mudar no sorriso dele, como isso vai mudar no posicionamento dele na vida social. E os clientes paladinos, eles se tornam verdadeiramente fãs do nosso trabalho, eles seguem, eles comentam nas redes sociais. E essas pessoas têm que ser nossos amigos. E quando a gente valoriza esse relacionamento com pacientes, esse relacionamento ele vai além de paciente e doutor, ele se torna um relacionamento de amizade verdadeiro, um relacionamento extraordinário, palavras do Plínio. E eu gosto muito de seguir os podcasts, eu sigo os treinamentos do Plínio e acompanho bastante. Sou uma verdadeira fã do trabalho do Plínio, então esse podcast é um que você ouve e coloca em prática todos os conceitos. Valeu, pessoal, tudo de bom. Olá pessoal, tudo bom?
Eu sou Marcos Mota, sou aqui de Foz do Iguaçu, no Paraná. Sou dentista, especialista em ortodontia e implantes. Eu e minha esposa somos dentistas, tivemos o prazer de conhecer o Plínio em um dos cursos que ele ministrava e automaticamente ele veio fazer uma consultoria para nós aqui na clínica. E a partir disso nós passamos a conhecer o seu trabalho. E muito bom, gostamos bastante. E esses podcasts que vêm sendo lançados, a gente acompanha todos. Em especial, um marcou bastante a gente aqui. Eu e minha esposa, eu acredito que foi um dos que mais ali marcaram. Eu acredito que até ela vai falar a mesma coisa. Então foi um podcast sobre os paladinos. São aqueles pacientes que você tem, fala muito bem de você, só que você às vezes não sabe tirar proveito da situação, né? No bom sentido, claro. E a partir desse podcast e também já os trabalhos que o Plínio realizou com nós aqui, nós passamos a identificar esse paciente e usar isso a favor para você aproveitar bastante o potencial desses pacientes, tá bom? Muito obrigado, Plínio, sucesso, adoramos o seu trabalho e sempre que possível vem aqui nos visitar. Valeu, um abraço. É isso aí, cara. Realmente o nosso cliente paladino e vários de vocês aqui que me mandaram mensagens e esses depoimentos são os meus paladinos também. Então o cliente paladino sempre merece muita atenção. E vocês têm toda a razão então de ter mencionado, né? Os dois mencionaram por um acaso o mesmo episódio aí. Então, show de bola. Quero mencionar para vocês agora também, vou contar aqui um outro depoimento, que é do Josafá. O Dr. Josafá, ele é um dentista de Uberlândia, um consultório pequeno, mas em crescimento. Mas o que me chama a atenção ali no Josafá, também é nosso cliente da mentoria Action, o Josafá é aquela pessoa que presta muita atenção no que está sendo dito e faz um esforço muito grande para a implantação de todas as coisas que são propostas. E está muito interessado. Então ele também é nosso aluno do Pleno Odontologia, o meu curso online. Ele é aluno do Pleno, ele é participante da mentoria e vai juntando todas essas coisas. Então é legal que essas conversas de alguma maneira fundem, né, uma coisa com a outra. Essas coisas fazem causam um impacto para a gente nesse sentido. Então, Josafá, vamos ouvir aqui o seu depoimento. E obrigado mais uma vez. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Josafá Campos, eu sou cirurgião dentista, especialista na área de implantodontia, trabalho aqui em Uberlândia, Minas Gerais, e eu conheci o podcast do professor Plínio Tomás através do próprio professor. Eu tive conhecimento do trabalho dele a partir de um amigo meu, dentista, que me indicou o trabalho do professor. Eu fui atrás, comecei a ver as lives que ele estava fazendo durante o período de quarentena, e nessas lives eu tive conhecimento do podcast. E o podcast para mim foi ótimo, porque podcast você pode ouvir a qualquer momento, em qualquer lugar. Poxa, quantas vezes eu ouvi andando na rua com fone de ouvido, fazendo algum trabalho, até lavando louça. Então é muito prático, né? Do podcast, com certeza o que me impactou mais na época foi o método SOMAR. O método SOMAR, para você conseguir implementar ele nas suas técnicas de venda, com certeza te trazem bons resultados, e foi o que aconteceu comigo. Isso me impactou bastante. E aí, a partir disso, eu fui conhecendo mais o trabalho do professor Plínio. Hoje eu sou mentorado do grupo Action, também faço o curso Pleno e continuo ouvindo o podcast, com certeza. Então eu recomendo para todos, né? Para quem ainda não tem o hábito de ouvir o podcast, que comece a ouvir, né? Você ouvindo um episódio por dia aí, poxa, rapidinho você finaliza, que é o que eu estou fazendo. E também conhecer os outros cursos do professor. Então fica aqui um grande abraço meu a todos, um grande abraço, professor Plínio, e tamo junto, é isso aí. Valeu, obrigado aí, Josafá. Josafá está mencionando ali o episódio 15, que eu falo sobre o método SOMAR. E seja bem-vindo aqui ao episódio de número 15 do nosso podcast Consultório Empresa. O assunto de hoje é vendas. Eu vou falar sobre o método SOMAR, que é uma construção que eu tive, é um método que eu criei ao longo dos anos. Comecei lá no começo da minha carreira com os primeiros passos desse sentido.
e ele começou, efetivamente, o método começou a ser construído ali nos anos de 94, 95, 96 e vem amadurecendo até hoje. Eu digo que ele é um método incompleto, até hoje ele está sendo completado, até hoje ele vem sendo melhorado e ele já foi cientificamente comprovado os seus resultados. E é legal, fiquei muito feliz do Josafá ter mencionado isso, porque nesse episódio eu quiser contar qual é a sequência, o que significa o somar, né? E por que ele poderia ajudar as pessoas a ter um entendimento melhor de vendas. Então, episódio 15 foi o que ele mencionou. Obrigado mais uma vez por lembrar a gente, Josafá, desse episódio que foi tão importante, né? Teve algumas coisas interessantes ao longo dessa jornada aqui, que eu quero aproveitar para comentar. Teve alguns episódios que foram gravados em lugares diferentes, né? Então, alguns episódios foram gravados ao ar livre. Teve uma situação, um momento ali, por exemplo, que quando eu fui gravar o episódio, eu estava no aeroporto, num aeroporto pequeno, e ali eu estava em Rio Verde, se não estou enganado, e aí ali no aeroporto eu gravando ao ar livre, com sons de passarinho do lado, né? Ouvindo um monte de passarinho ali cantando, enfim. E estava muito gostosa aquela situação, aquela cena toda. E o mais estranho, eu não sei por que cargas d'água, então eu peguei o celular, porque eu estava gravando só em áudio, e eu, ouvindo aqueles passarinhos, eu comecei a gravar aquele podcast, mas eu também fiz isso caminhando. Então tem alguns momentos que, até ouvindo hoje, eu tenho a sensação, talvez por eu conhecer como é que foi, né, a história, de que em alguns momentos eu estou até assim, respirando diferente, porque eu estava caminhando. Eu comecei a andar, quando eu vi eu estava perambulando pela parte de fora ali do aeroporto durante bastante tempo, até que eu parei na sombra de uma árvore e terminei a gravação. Mas é legal, é um comentário de bastidores aqui que eu acho que é bacana comentar com você. E esse episódio que eu falei que eu gravei do lado de fora ali do aeroporto de Rio Verde é o episódio 59, que eu falo sobre o conceito AIDA. Fala, meu amigo empreendedor, tudo certo? Pois é, eu estou aqui do lado de fora do aeroporto de Rio Verde, voltando para São Paulo. Então, se tiver um barulho meio diferente aqui, porque eu estou aqui ao ar livre. E hoje é dia do podcaster, né? Dia das pessoas que fazem podcast. Então, fiquei mais feliz ainda com isso e falei, não, eu preciso gravar alguma coisa especificamente hoje, né? E independente do que eu já tinha gravado, de outros temas que depois a gente até inverte a ordem aí. E eu quero falar com você sobre um negócio chamado AIDA. Já ouviu falar? Espera só um pouquinho, ouve a vinheta na nossa abertura. Daqui a pouco eu volto e te conto mais sobre isso. Então, se tiver curiosidade de ouvir esse episódio, vai lá, ouve e tenta ouvir se você consegue perceber os passarinhos que estão ali no fundo. Não sei se você vai conseguir ouvir, mas para mim estavam muito fortes. Eu tinha certeza que ia ficar muito forte para todo mundo. Acho que depende, se você é aquela pessoa que ouve em um lugar silencioso com fone de ouvido, você vai ouvir com certeza. Se você está ouvindo fazendo alguma outra coisa, por exemplo, numa academia com outro barulho, com fone, mas com barulho de fundo, talvez você não ouça. Mas enfim, aqui é uma curiosidade deste episódio. E eu estou lembrando também que tem um outro episódio que eu também gravei ao ar livre, e esse episódio foi o episódio 6, a similaridade. Esse é um dos gatilhos mentais, que depois eu gravei um outro episódio falando sobre os gatilhos mentais, mas essa similaridade eu também gravei ao ar livre, dessa vez em Campos do Jordão. Então a gente estava lá com a família, passando alguns dias, relaxando um pouquinho, e aí ali eu num momento sozinho de caminhada, né, com aquela mata, aquele cheiro gostoso de eucalipto ali. Eu particularmente adoro o Campos do Jordão, aqui em São Paulo, e aí eu gravei esse episódio. Eu precisava gravar algumas coisas, eu queria gravar mais alguns episódios interessantes, e aí era um momento que eu estava lendo bastante por um acaso sobre vários gatilhos, e eu achei que este era um importante para eu mencionar naquele momento, e gravei ali, parei um pouquinho aquela minha caminhada, sentei ali de um barranquinho ali, eu sentei ali e gravei ali então o episódio 6, a similaridade. Você já reparou como as pessoas tendem a se juntar aos iguais? De um modo geral, isso é muito comum. Quando você vai numa festa, por exemplo, você repara que em pouco tempo as crianças começam a se juntar num canto, os adultos se juntam no outro, os adolescentes vão para um outro grupo. Ou então também existe uma série... Esse, não sei se dá para ouvir algum barulho de fundo, acho que não dá, não chamou tanto a atenção.
Mas o que eu sei é que quando eu ouço esse episódio, o cheiro do eucalipto e do mato ali volta para mim. Eu me lembro porque isso ficou bastante ancorado. Enfim, o cheiro você não vai conseguir perceber, mas fica uma curiosidade aqui deste episódio 6. Agora tem alguns episódios, e particularmente um deles que eu quero mencionar aqui, que é o episódio 22, que eu não podia deixar de mencionar. O episódio 22 foi uma entrevista que eu fiz com Henrique Taniguchi. Então, Henrique, brother, meu amigão, me conta um pouquinho aí, conta pra mim, não, conta pra turma aí, como é que você entrou nesse mundo da gestão, do marketing, da liderança, como é que começou essa coisa do empreendedorismo aí na sua vida? Tudo bem, Plínio? É com grande prazer que eu participo desse podcast com você. Quem é o Henrique? E por isso que eu achei tão importante isso. Porque o Henrique é um cara que foi um aluno meu. Ele me conheceu com um livro que ele recebeu de presente do seu primo na faculdade, ou terminando a faculdade. Me conheceu assim, isso entrega um pouco a idade, eu sei, mas enfim. E aí ele gostou e já começou a ter alguma visão com relação a esse assunto. Passado algum tempo, ele é de Goiânia, ele fez um curso comigo de 5 meses, né, um curso de 5 módulos que eu fiz lá em Goiânia, e aí ele gostou, e aí passado algum tempo eu abri o primeiro e único, né, MBA, uma especialização em gestão de clínicas médico-odontológicas, lá em Goiânia, na Fazan. E o Henrique fez parte da turma 1, ele se inscreveu e fez parte ali, foi aluno da turma 1, 18 meses fazendo especialização comigo, TCC e tudo mais. E o Henrique é um aluno que se destacou muito. Então, durante o processo todo ali, não só do primeiro curso de 5 meses, que a gente já teve ali, a gente começou a ter um bom contato, um bom relacionamento, no momento do MBA foi muito mais intenso, porque tinha muito mais coisa, tarefas para fazer, então um relacionamento ali de 1 ano e meio. E para complementar tudo isso, assim que acabou o MBA, ele contratou a gente, passamos ali mais 1 ano, pelo menos, em consultoria, dando mais alguns ajustes ali na sua clínica. E foi interessante, porque o Henrique é aquela pessoa que se transformou a partir desses conceitos todos, dessa soma desses conceitos. Então, ele já é um cara empreendedor, já tinha uma natureza empreendedora, mas depois dessa mosquinha que picou, né, desse bichinho que pegou, desse contágio do bem, o Henrique então passou a estudar cada vez mais, foi fazer outros MBAs, fez cursos fora do Brasil, e particularmente o assunto que ele mais se dedica, ou pelo menos um dos, né, é gestão de pessoas e liderança, como construir equipes de sucesso. E aí, por conta disso, dessa nossa amizade, dessa nossa fraternidade, irmandade, eu diria, o Henrique começou a me convencer, né, e conseguiu, para que nós transformássemos parte desse conteúdo, ou uma boa parte desse conteúdo, em um curso online, que fosse 100% online, para que mais pessoas pudessem conhecer, porque isso disseminaria a ideia do conceito, do movimento consultório empresa, daria acesso a mais pessoas, e aí nós entramos isso junto. Então, assim surgiu o curso chamado Pleno, que se baseia num método que eu já usava há muitos anos, e que ele já tinha experimentado na própria clínica ali. Então, eu emprestei o nome do método ali para o nosso curso online, e que ele fez comigo, ele é meu sócio, meu irmão, neste projeto, é professor junto comigo nesse curso chamado Pleno. E aí, então, eu fiz essa entrevista desse episódio 22 com o Henrique, foi um bate-papo legal, muito bacana, sobre liderança. Essa entrevista a gente teve que fazer com áudio sendo gravado, então era uma pergunta aqui com áudio, uma resposta no áudio. Isso foi, se eu não me engano, pelo WhatsApp. Então eu fazia uma pergunta, ele respondia e fazia outra, e foi um bate-papo assim que depois o nosso amigo Cauã teve que costurar tudo isso e colocar ele certinho, de tal maneira que ele nem parece até que a gente está junto gravando a coisa lá, mas ele foi trocado por mensagens de WhatsApp, uma curiosidade da gravação desse episódio também. Henrique, você é meu brother, meu irmão, meu amigo, então obrigado aí pela sua participação também com esse depoimento, que eu quero que todo mundo tenha a oportunidade de ouvir agora. Obrigado. Olá, tudo bem? Eu sou Henrique Taniguchi, dentista, gestor porque eu gosto do tema de gestão. Entrei nesse meio, um dos grandes influenciadores para isso é meu amigo, parceiro e mentor, Plínio Tomás. E hoje,
gravando sobre o episódio número 100 do podcast Consultório Empresa, um podcast que eu acompanho desde o episódio 1. Que episódio foi o melhor? Primeiro, parabéns, viu, meu amigo? Parabéns por essa jornada aí de sucesso. Que episódio me marcou muito? Plínio, vou falar de 2, porque é difícil falar 2 no meio de 99 episódios fantásticos. Mas vou citar o episódio 22, do qual eu faço parte, do qual a gente falou sobre a liderança, a importância da liderança para que a gestão funcione. E a gente elencou vários pontos importantes dessa liderança, e dessa liderança surgiu até uma aula que nós temos na Tomás Academy, falando sobre os princípios da liderança. São algumas aulas que compõem esse pequeno curso, que é um curso fantástico sobre liderança. Qual outra aula? Essa aula foi a aula 22 do podcast. A aula número 3, Teoria do Balde Furado, uma aula fantástica que muitas vezes a gente quer sempre abrir a torneira para captar, atrair novos clientes. Mas será que seu balde, seu consultório não tem alguns furos? Que se você muitas vezes não corrigir esses pequenos furos, você já não vai ter excelentes resultados? Essa aula é uma aula fantástica também. Então essas 2 aulas, um grande abraço, parabéns, meu amigo. Sou grato por fazer parte dessa jornada e a gente procurar sempre contribuir para que a classe cresça cada vez mais no conhecimento do consultório empresa. Um grande abraço. Obrigado, Henrique, e aproveito para dizer que a gente tem bons planos aí para o ano que vem, tá? Tem bons planos aí para o ano que vem, tem coisa boa para chegar, tem a ver com pleno, tem a ver com outros projetos, tem a ver com podcasts. Então fica aí só um teaserzinho do que pode vir pela frente. Bom, eu quero aproveitar aqui e já trazer para vocês o depoimento da Giovana. Giovana foi aluna da turma 6 do MBA, desse mesmo MBA que o Henrique fez. A Giovana, ela é hoje também, ela está empreendendo cada vez mais, ela já é gerente de uma clínica, sócia de uma clínica, ela se tornou agora sócia dessa clínica que ela já estava gerenciando, ou seja, cresceu muito e já está dando aula em alguns cursos que eu já sei, já está fazendo um trabalho, já está crescendo bastante e sempre comenta comigo que ela se alimenta em boa parte dos meus livros, do podcast. A Giovana, então, ela faz parte de um projeto nosso que eu acho que você conhece, chamado GEC, né, que é Grupo de Estudos Consultório Empresa. O Grupo de Estudos, o GC, é um projeto onde profissionais que já são empreendedores, que tem essa visão empreendedora, sabe? O profissional que já começou a entender que ele é um empreendedor, mas está em crescimento, que quer se reunir com outros empreendedores para discutir coisas da gestão, quer aprender junto. Por isso a gente chamou esse projeto de grupo de estudos, porque essas pessoas se reúnem para trocar experiências, para conversar a respeito. E esse projeto nosso, então, vinha crescendo, agora a gente parou por causa da pandemia, ele ficou um pouquinho mais difícil de ter os encontros presenciais, a gente modificou ele e agora, para o ano que vem, a gente já vai voltar com algumas coisas bem interessantes. E a Giovana se tornou, então, líder de um destes grupos ali de Goiânia. Então, Giovana, obrigado por sua parceria também, obrigado pelo seu depoimento e, puxa, fico, na verdade, também muito feliz por ver todo o seu crescimento, por ver você dos primeiros passos, já chegar onde chegou e eu sei que vem muito mais pela frente, eu conheço o seu potencial. Obrigado pelo seu depoimento e você sabe que você tem meu apoio. Oi, Plínio, meu nome é Giovana Almeida, eu sou dentista em Goiânia e eu conheci o podcast há mais ou menos 2 anos, quando eu iniciei o MBA em Gestão de Clínicas. Desde então eu venho seguindo todos os episódios e tentando pôr em prática de imediato os insights que cada novo episódio traz. Então eu poderia citar vários episódios que foram especiais na rotina do consultório, mas em especial o episódio 42 na área de fidelização de clientes. Nesse momento atípico que a gente está vivendo, a gente sentei discutir com alguns colegas sobre essa questão e nós notamos que não é um ponto só importante, ele é um ponto essencial na rotina do consultório que muitas vezes nós deixamos de lado. Então é isso, eu desejo muito sucesso nesse projeto que agrega e muito na rotina do consultório, na área de gestão, administração e parabéns pelo 100º episódio. Esse episódio que a Giovana mencionou, da fidelização de clientes, que é o episódio 42, o que eu acho bacana desse episódio, que muita gente falou sobre ele também,
é porque ele, curiosamente, ele despertou em algumas pessoas a necessidade de trabalhar a fidelização mais do que a captação, que tem a ver também com o conceito do balde furado e com várias outras coisas que eu mencionei aqui ao longo do projeto, né, dos 99 episódios aqui do projeto Consultório Empresa. Então é interessante, e Giovana, quero te dizer que você não foi a única, não, mas muita gente comentou também a respeito deste mesmo episódio. Tá bom? Então obrigado pela sua participação. E no episódio seguinte, o episódio 43, eu falei sobre o conceito antifrágil. Formas significativas de lidar com problemas. No episódio de hoje eu quero falar sobre esse conceito chamado antifrágil e tudo isso que pode ser importante para a gente. Fica comigo. O antifrágil é um conceito do Taleb que ele explica a diferença. Se você não entendeu direitinho, não conhece o assunto, ouve lá, assiste lá o podcast. Mas é um conceito que ele explica uma diferença entre o que é o robusto, o que é o frágil, e o que é o antifrágil. É um conceito que ele usou. E essa antifragilidade tem a ver com que quanto mais dificuldades eu tenho, eu aprendo com a dificuldade, eu me torno melhor, né? Quanto mais eu apanho, melhor eu fico. É um resumo do que seria aquilo. E esse também foi um episódio muito legal, um episódio que eu gostei muito de fazer. Tem episódios que eu não sei se você gostou de ouvir, mas que eu particularmente gostei muito. Eu tenho um certo orgulho e este episódio é um desses. Foi curioso porque então o Lívio Camargo, o Lívio também é um brotherzão. O Lívio fez o MBA lá em Goiânia, o MBA em Gestão de Clínicas, na mesma turma 1 do Henrique, se eu não estou enganado, acho que foi a turma 1 também. E o Lívio comenta exatamente sobre esse episódio. E ele até, o comentário dele deixa mais ou menos no entendimento de que tem algo meio quase que profético ali que eu mencionei com relação a essa coisa da pandemia. O que a gente precisa pensar a respeito e principalmente a questão do cisne negro, que depois acabou virando. O cisne negro é um fato absolutamente imprevisível e que altamente improvável, né? E que foi essa quarentena, essa coisa toda, a pandemia que o mundo está vivendo aqui e que afetou todos nós, né? E o Lívio então comenta sobre isso. Obrigado, Lívio, pela sua participação, pela sua amizade. O Lívio também foi, além de aluno, foi cliente nosso de projetos. Vamos ver então o depoimento aí do Lívio. Eu sou Lívio Camargo, sou ortodontista aqui em Goiânia. Eu ouço os podcasts aí do Consultório Empresa desde o princípio, desde o primeiro, né? A gente já está chegando aí na marca do 100º, parabéns aí pela marca. E o que eu mais gostei, o que eu mais que me interessou bastante foi o 43º episódio, que você fala do conceito de antifragilidade, que é o antifrágil, né? Onde aparece o cisne negro. Isso foi em março de 2019, esse 43º episódio. E em março de 2020, a gente se viu aí com os consultórios fechados por no mínimo 30 dias, então a gente passou por um tempo considerável e nunca esperado, né? Da onde que a gente imaginou que ficaria 30 dias com o consultório fechado. Então a pandemia foi então esse cisne negro pra gente. E aí entra o conceito da antifragilidade, né? Que é aquele conceito que você toma pancada, erra, mas aprende com o erro e, mais do que isso, cresce com o erro, né? Ou com a dificuldade, digamos assim. Então, a gente percebeu que a odontologia, com o transcorrer aí da pandemia, com o tempo aí da pandemia, a gente acabou aprendendo, né? A gente deu bastante ênfase ao nosso conceito aí de biossegurança, que foi muito importante, né? Houve uma mudança considerável, né? A biossegurança, ela assumiu um novo patamar e a gente teve que repensar algumas questões enquanto consultório empresa. Por exemplo, a questão do caixa. Eu tenho caixa para manter o meu consultório fechado 30 dias? E isso foi um problema grave, porque nem todo mundo que não entende o consultório como uma empresa tem o caixa para eventos inexplicáveis ou que são difíceis de acontecer, como o cisne negro da pandemia que aconteceu. Então nós tivemos várias dificuldades, né, assim, a odontologia como um todo, mas o que a gente percebe é que a gente sobressaiu. Então agora a gente percebe o mercado voltando ao normal, apesar de algumas dificuldades, mas a gente percebe que houve uma retomada considerável interessante
e grande parte por conta dos ensinamentos que a gente vem tendo aí sobre os consultórios, né, sobre empresa relacionada a consultório, odontologia e tudo mais. É isso. Eu gosto muito dos podcasts. O Plínio é um cara sensacional, que eu gosto muito, aprendi a gostar muito. Sucesso, Plínio, um abraço, tudo de bom, obrigado. Voltando a falar de alguns bastidores interessantes, teve episódios que eu gravei em casa, teve episódio que eu gravei na rua, teve episódio que eu gravei, como eu falei, né, já contei algumas passagens aqui do aeroporto, vários no escritório, alguns eu gravei quase que de madrugada. Então, assim, teve todas as situações possíveis. E muitos desses episódios foi, na verdade, como resposta ou como orientação para uma pergunta ou para alguma dificuldade que alguém tinha. Muitos deles foram assim. Então, eu sempre pedi para que me mandassem, né, comentários. Eu digo até, infelizmente, a boa parte das pessoas que mandavam comentários e depoimentos até agora era tudo em texto. Quase todo mundo mandava em texto, embora falasse, me manda aí em áudio, porque é legal, porque eu ponho aqui. Poucos mandavam, e alguns eu pus. Mas eu tenho muita gente que me perguntava aquilo por texto. E aí, eu via quais eram as perguntas que mais chegavam, as perguntas que mais me faziam também ao vivo, em palestras, por outros motivos. E aí eu ia respondendo algumas dessas, que quando eu percebia que era um assunto de interesse geral, eu respondi, virou um podcast. E eu estou mencionando isso porque um dos assuntos que é mais frequente me perguntarem, que as pessoas têm dificuldade e que sempre me dão um feedback forte quando eu publico coisa nesse tema, tem a ver com aquele assunto da liderança que a gente falou agora há pouco lá do Henrique, mas tem muito a ver com o assunto da gestão de pessoas como um todo. Ou seja, como motivar a minha equipe, como formar a minha equipe, como fazer de uma forma prática para que as pessoas se engajem mais e me ajudem com isso. Gestão de pessoas tem sido um grande problema. Então tem vários episódios que eu tratei desse assunto, né? Particularmente o episódio, vou mencionar alguns aqui, o 44 e o 45, são exatamente tratados sobre isso. Depois eu também falei lá do Herzberg, tem vários outros episódios que eu estou tratando desta temática. E muitas vezes... É comum as pessoas hoje me falarem, tendo esse tipo de dificuldade, eu indico e falo assim, vamos fazer o seguinte, ouve primeiro esses 2, 3, 4 episódios aqui do podcast e depois a gente conversa se tiver alguma dúvida. E muita gente me fala, nossa, minha mente abriu depois disso, com esses 3, 4 episódios aqui, eu já estou com uma visão completamente diferente e já tive algumas ideias práticas para colocar em prática. Então, quero dizer para vocês que fico muito feliz em ouvir isso e saber que tem sido relevante essas coisas que a gente tem trabalhado aqui, os temas, e se esses temas estão aqui é porque vocês participaram, vocês sugeriram, fizeram uma pergunta e essa interação enriquece a mim e enriquece certamente ao colega que também tem uma pergunta, uma dúvida similar e que ajudou. E tem coisas que você pode perguntar que às vezes eu não tenho a resposta exatamente, e aí eu tenho que mergulhar novamente em estudo, ler um pouquinho mais a respeito para pensar que formas mais simples ou mais práticas a gente poderia sugerir. E uma coisa que eu tenho dedicado a minha vida inteira é pegar assuntos de extrema complexidade e tentar transformar em coisas simples para que sejam praticáveis por quem não tem como sua principal natureza viver disso. Exemplo, um dentista e um médico. A sua natureza como médico, a sua natureza como dentista ou fisioterapeuta é fazer a sua medicina, a sua terapia, a sua odontologia. Não é se dedicar o tempo inteiro a ficar estudando coisas em super mega detalhes de gestão, né? Então, eu e outras pessoas aí no Brasil, nós fazemos isso por você. Eu me dedico muito, essa é a minha carreira, a pegar esses assuntos complexos, traduzir para você, de uma forma que você possa entender. E é isso que é a central, é o âmago aqui do nosso projeto do podcast Consultório Empresa. Espero que tenha sido muito útil esses temas que eu falei e tantos outros que a gente tem feito também por aí. Uma outra coisa que eu procurei fazer ao longo desse tempo também, e aí foi uma novidade, que isso foi surgindo depois, não era ideia original, é eu fazer alguns episódios, mesclando alguns com entrevistas, e teve algumas entrevistas fantásticas que eu fiz. Eu entrevistei além do Henrique, eu fiz uma entrevista legal pra caramba com o Limar Kamaroff, outro parceiro. Obrigado por você estar com a gente aqui, é um prazer, viu, cara? O prazer é meu, quero dizer que eu sou um ouvinte do podcast, eu escuto, não perco um. Parceiro, que é um advogado do Rio de Janeiro, um dos, se não o maior advogado especializado em saúde aqui do Brasil,
um cara com uma didática incrível, um ser humano muito bacana. Enfim, e a Eurimark foi uma dessas entrevistas que eu fiz, que está num episódio especial. Destaco também a do Faisal, acho que o do Faisal foi bem bacana. Odontologia, como é que você foi parar nesse mundo, nesse mercado? Conta um pouquinho de você. Muito doido mesmo, né? Porque minha família é comerciante, né? E todo mundo lojinha. E eu, aos 15 anos, olhei pro meu pai e falei assim, olha, eu vou ser dentista. Ele falou, você tá louco, meu? Foi essa pessoa aí, então, o Dr. Faisal Ismail, que me levou, fez o convite para eu dar aquela aula no Paraguai, onde eu comecei a ter essa história toda, enfim, então esta relação também é muito importante. Então, mais uma vez, obrigado aí, Faisal, por esse convite, por essa oportunidade de estar ali, dos clientes que eu depois tive em decorrência desse contato ali no Paraguai, Foz do Iguaçu e tudo mais que eu já contei aqui para vocês. Então, alguns episódios eu estou destacando esses, mas eu procurei trazer entrevistas e já tenho várias outras sendo agendadas, né? E eu também trouxe uma outra coisa, que foi resumo de livro. Então, você deve estar lembrado que em alguns episódios eu mostrei um livro e falei, olha, este livro aqui você merece ler. Fala, empreendedor, tudo bem? Hoje, diretamente aqui da minha casa, na quarentena, eu vou falar com vocês sobre um livro que foi muito importante para a minha vida lá no começo da carreira. É um livro já bem antigo. E aí eu quero destacar dois, né, que chamaram muita atenção de vocês, ou seja, porque deu um feedback muito forte, a quantidade de pessoas que ouviu, o nível de compartilhamento deles foram assim altíssimos, e é por isso que eu estou mencionando esses. Quais foram esses episódios especiais, né, que estou falando? Foi o do livro Seu Cliente Pode Pagar Mais, que é o livro do Ian Brooks, e o livro vai ser este aqui, chamado Seu Cliente Pode Pagar Mais, Como Valorizar o que Você Faz, um livro de Ian Brooks. Vale muito a pena esse livro aqui. Eu quero comentar com você. Então, espera aí a vinheta que eu já volto para falar sobre você, como é valoroso este livro aqui. E muita gente falou, cara, isso aqui é demais, eu também li. Eu li depois que você falou do episódio, alguns já tinham lido antes, então foi uma troca muito legal, muito rica. E um outro foi o episódio onde eu falo do livro, chama Gestão da Singularidade, do Eduardo Carmelo, né? O episódio de hoje está muito legal, eu quero falar sobre um livro muito legal chamado Gestão da Singularidade. Gestão da Singularidade é um livro escrito por um amigo chamado Eduardo Carmelo. Então, tá curioso para entender o que é a gestão da singularidade? Então espera só um pouquinho que eu já volto. E aí eu até conto um pouquinho da história, mas o Edu, conheço o autor, né? Eduardo é uma pessoa que eu conheço da época que a gente fazia teatro junto, a gente tinha uma atividade interessante, como ambos éramos menestrais do projeto, não sei se vocês conhecem, desse projeto artístico do Oswaldo Montenegro. Nós participamos na mesma época junto com outras pessoas que estão aí hoje muito conhecidas no mundo artístico, mas nós fomos para outras praias, não necessariamente artísticas, né? Embora ambos tenhamos mantido o vínculo com as artes como um todo. Então, esta ideia de mesclar com alguns resumos de livro, às vezes não é só um resumo, você vê que eu faço um resumo interpretativo, eu coloco uns pitacos meus ali, né? Então, esse tipo de coisa eu pretendo, se você assim gostar, mas eu acho que sim, pelos feedbacks que eu tenho tido até hoje, eu pretendo aumentar um pouco mais a quantidade desses episódios que são resumos de livros que eu quero te indicar e que merecem ser lidos, merecem ser estudados, conceitos importantes, e também essa coisa das entrevistas, do bate-papo, porque essas conversas elas sempre enriquecem muito, porque aparecem coisas que talvez não estaria no meu script normal aqui dos episódios, né? Então, esse tipo de coisa que teve ao longo dos 99 episódios, em algumas ocasiões, se tudo der certo, se Deus quiser, agora para a 4ª temporada a gente já vai aumentar um pouco mais. Eu quero trazer mais alguns livros, mais alguns temas parecidos e mais algumas entrevistas e outras novidades para que você fique ainda mais feliz feliz no sentido de ser útil, né? Aqui com o programa e com o podcast Consultório Empresa. Eu queria fazer um rápido comentário a respeito de um episódio que é o 63, que é o Business Intelligence, onde eu falo do dashboard de indicadores, dessa importância do dashboard de indicadores. Fala, empreendedor, é isso aí. Vamos falar hoje sobre BI, Business Intelligence.
e como isso pode ser extremamente importante e útil para o seu negócio. Aliás, para qualquer negócio. Eu não sei explicar exatamente o porquê, mas eu desconfio, por fazer análises estatísticas das suas origens, vocês já vão entender, que ele teve estímulo de alguém para ser divulgado. Por que eu digo isso? Porque ele é disparado, tipo assim, ele tem o triplo, é o primeiro colocado, é o episódio mais ouvido até hoje, ele é o triplo, quase o quádruplo do segundo colocado. Assim, ele é disparado, né, não lembro agora o número estatístico exatamente aqui, mas ele é disparado o primeiro colocado nas estatísticas. E aí a gente fica pensando, por que ele é assim, né? Aí quando a gente pega o nosso material de estatística, a gente vai lá para as ferramentas de podcast, a gente vai ver o que acontece de interessante. A gente vê que ele tem algumas origens parecidas e que ele tem alguns surtos. O que eu imagino que tem alguém que eu não sei quem, né? E a quem eu agradeço, mas alguém que eu imagino que talvez seja um professor, me parece, que está indicando para as pessoas, indicando para a sua audiência que esse episódio merece ser ouvido por alguma razão que eu não sei o motivo daquele professor, como eu imagino. Então, quero chamar atenção para isso e dizer, se você está ouvindo a gente aqui, e você é essa pessoa, você é esse professor, eu estou supondo que seja isso, que tem indicado ou que colocou ele como link em algum lugar especial, esse episódio, eu quero fazer o meu agradecimento pessoal e, cara, entre em contato comigo, gostaria de saber quem é você e quem sabe a gente pode construir até outros episódios juntos, por que não, né? Então, obrigado por essa participação, estou supondo que foi assim. Se não foi, se é realmente porque as pessoas gostaram mais, ok, então obrigado por você que tem ouvido tanto este episódio, Business Intelligence, que é o episódio 63. Dos episódios que marcam a gente, né? Teve um que eu acho que você já sabe, eu já imaginava que eu ia falar dele, que é o episódio 50. O episódio 50 coincidiu exatamente com o momento em que eu estava fazendo 50 anos de idade. Hoje é 27 de maio de 2019. Olha só a coincidência. Hoje, no mesmo dia que eu estou publicando aqui o episódio 50 do podcast Consultório Empresa, também estou completando 50 anos de idade. Uau, 50 anos, parabéns para mim. Então fica aí que o episódio de hoje vai ser diferente, eu já vou te contar como é que vai ser. Então foi muito bacana aquele timing, assim, pelo menos para mim fez muito sentido. E aí eu fiz também um episódio comemorativo, né? O episódio 50 ele foi comemorativo e o que eu fiz com aquele episódio, eu li, na verdade, um poema que eu havia feito por ocasião do aniversário da minha sobrinha, chamado Alma de Criança. Tem algo melhor do que ser criança? Ter a alma de uma criança pequena? Não é muito mais gostoso ser criança do que ser adulto? Criança tem liberdade no falar. Adulto tem que pensar antes disso. Criança adoça tudo com inocência. Adulto amarga com malícia. Criança tem permissão. Então, esse episódio também deu muito comentário. Ele não é um episódio técnico para você aprender coisas de gestão, de marketing e tal, mas é um episódio que faz a gente refletir. É um episódio que eu mesmo, quando ouço de novo, e eu ouço alguns episódios meus de novo, eu falo, poxa, que bacana aquele momento para mim, como ele foi bacana, como ele foi importante. E algum tempo depois, lembra do Eduardo Picanso, que eu falei de um episódio agora há pouco, que eu mencionei, né, o episódio dele, você ouviu ele falando aqui. O Eduardo, numa ocasião de um evento que ele fez no Rio de Janeiro, que eu fui convidado, fui professor também, estava eu, Estevão, Marcelo Braga, Ítalo Marcilli, pessoas que você conhece aí, todo mundo ali naquele evento. E aí o que ele fez uma homenagem para mim ali, muito interessante. Ele editou um vídeo dele com os filhos deles, com o meu episódio, com o áudio do meu episódio no fundo. Então foi muito bacana aquele momento lá, foi uma homenagem também. Edu, mais uma vez, obrigado por isso. Então, esse é um episódio que me marcou, o episódio 50. Eu quero mencionar para vocês agora, eu quero apresentar para vocês agora a Aninha, Ana Paula. A Ana Paula é uma pessoa também, aquelas que eu conheço há muitos anos ali em Goiânia. A Ana Paula é uma odontopediatra que, quando eu conheci ela, estava com muita dificuldade. A gente foi trabalhando passo a passo, eu diria assim, na vida dela. É aquela pessoa que eu nunca ajudei muito, vamos dizer assim, o consultório. Eu ajudei a carreira, a pessoa da Ana Paula. E ela foi fazer ortodontia, depois por conta disso, e ela já deu passos importantíssimos. Depois ela foi minha aluna, a nossa aluna no Pleno, e se tornou a primeira mulher almirante
do nosso projeto. O que é Almirante? Entra no plano que você descobre. Ela foi a primeira mulher a ser condecorada almirante, ela está na nossa história já então da Tomás e do curso pleno. Ana Paula, obrigado pelo seu depoimento, pela sua amizade. A Ana Paula já me mandou vários outros depoimentos importantíssimos. Um deles vestindo a camisa do Palmeiras, ela está lá, esse depoimento dela eu guardei nos destaques do meu Instagram, dá uma olhada lá. Obrigado, Ana, por tudo isso, por essa parceria, por essa amizade, pela consideração que você tem. E a Aninha, ela fez um comentário importante, em particular ao episódio 84. Então, dá uma relembrada nesse episódio. Você fala, mas por que 84? Do que se trata 84? Do que se trata? Da separação das contas pessoais das contas do consultório. Sabe aquela coisa pessoa física versus jurídica, o que eu tenho que fazer ou não? E foi uma pergunta dela. Então ela fez uma pergunta específica e eu percebi que muita gente, é um assunto tão básico, mas muita gente tem dificuldade. Então eu gravei aquele podcast exatamente em resposta a esse questionamento dela. Então, como esse foi o episódio da Ana Paula, ela mencionou exatamente o próprio episódio. E é verdade, Ana. Eu tenho certeza que aquilo fez muita diferença para outras pessoas. Tenho certeza, estou afirmando porque muita gente falou para mim. Muita gente falou para mim depois que aquele episódio impactou. Porque a pessoa não sabia, ela achava que estava separando a conta direito, mas não estava. Ou queria separar as contas pessoais do consultório, mas não sabia como começar e conseguiram a partir daquele episódio. Então, se não fosse a sua pergunta de você mencionar que já entendeu mais ou menos na parte intelectual a coisa, mas como é que eu faço na prática? Se você não tivesse me atentado para o fato de que tem gente que não estava conseguindo fazer, talvez eu não tivesse gravado esse episódio e não teria ajudado tanta gente, tanto colega. Então, se alguns colegas foram ajudados, a culpa é sua. Obrigado, Aninha. Mais uma vez, muito obrigado. Olá, pessoal. Eu sou Ana Paula Simon, sou dentista daqui de Goiânia. E conheci o podcast através de um amigo meu, Henrique Taniguchi, já tem mais ou menos um ano. E eu tenho aprendido muito com o podcast, anoto, coloco em prática no meu consultório. E tem um episódio do podcast, que é o episódio 84, que foi uma dúvida minha e eu fiquei encantada com o Plínio, sou muito agradecida e isso me ajudou muito no consultório. Era como separar as contas pessoais das contas do consultório. Para muita gente pode ser simples, mas para mim era assim bem complicado, era tudo junto e misturado. E foi excelente a dica do Plínio, foi realmente assim bem completa e isso mudou muito a minha vida. Só tenho a agradecer pelo podcast. Obrigada, Plínio. Show, valeu, Ana, valeu. Eu quero apresentar para vocês agora o depoimento do Helder, né? O Helder é uma pessoa que eu conheço há pouco tempo, é um colega, um dentista, que eu conheci através do projeto do Dentista Empresário, o curso do Eduardo que eu participei com uma aula, e depois ele participou com a gente do Desafio 5x6. Aliás, muita gente que está ouvindo aqui, alguns de vocês devem ter participado ali com a gente do Desafio 5x6, que foram 5 semanas, 6 dias por semana, com um desafio por dia. Foi muito legal, foi transformador pra caramba, foi top demais. Eu amei esse projeto. E o Helder é uma dessas pessoas que eu tive o maior contato a partir do desafio, embora tenha conhecido ele um pouco antes daquele curso. O Helder é mais uma daquelas pessoas que eu falei que mencionou o episódio 3 do Balde Furado, mas ele também mencionou o episódio 90 dos 7 Drivers. Helder, muita gente mencionou esse episódio também, cara. Muita gente, os 7 drivers que eu uso, né? Como é que a gente faz esse planejamento? Muita gente falou que foi uma dica prática, consistente, que ajudou bastante. Eu tive muito feedback assim. Inclusive, tive feedback desse episódio 90 dos 7 drivers de gente que não é da área da saúde. De gente que é de agência, tive feedback de arquiteto, tive esse feedback, cara, de vários profissionais de outras áreas. Eu nem lembro agora todos, mas eu sei que profissionais de outras áreas, né? E mencionaram que isso fez todo sentido para ele, que também é similar à área dele, que ele ia aplicar também. Então, obrigado por mencionar o episódio 90 dos 7 drivers. Tá curioso para saber o que é os 7 drivers? Vai lá e ouve. Mas eu quero destacar você aqui, Helder. Obrigado por essa parceria, por esse depoimento aqui. Eu estou colocando aqui, escolhi o seu depoimento entre tantos, porque você mencionou, embora muita gente tenha falado para mim
a respeito do feedback direto do episódio 89, você foi o único que fez, nesses comentários que mandaram específico para o podcast 100, para esse episódio especial, você foi o único que mencionou neste momento aqui o 89, que é aquele onde esse episódio eu fiz uma coisa diferente, até meio ousada, eu acho, que eu gravei, eu selecionei trechos bíblicos, eu selecionei alguns versículos bíblicos e fiz contei para vocês uma leitura que eu faço e que faz sentido para mim como um empresário cristão. Fala, empreendedor! Nosso assunto de hoje está um pouquinho diferente. Hoje me chamou a atenção algumas passagens bíblicas que eu estava lendo. Eu queria chamar a atenção de você hoje de 3 passagens dessa, 3 textos, que eu queria que você, e eu não estou falando de religião não, mas eu queria que você, independente de qualquer coisa, entendesse a profundidade que tem essa mensagem. Há quantos 1000 anos atrás que ela já foi escrita, mas olha a profundidade que essas 3 dicas importantes têm aqui pra gente, tá bom? Então fica aí que eu já venho aqui te contar essas lindas passagens que podem fazer muita diferença na sua vida e na minha. Como um empresário que sou e somos, né? E com um ponto de vista mais cristão, o que eu deveria ter como parâmetro? Será que são os mesmos parâmetros que qualquer pessoa teria? Alguns, né? Mas eu procuro ir além. Então eu procuro ir no que eu chamo de olhar o manual do fabricante, né? Então, independente de qual a sua religião, de que fé que você professa, isso não nem é o assunto que eu quero tratar aqui. Mas a minha é essa, né? Eu sou cristão, sempre disse isso com toda clareza, toda franqueza. Até na abertura de minhas palestras eu até conto esse tipo de coisa. Então, para mim é importante. Então, Plínio, qual a razão do seu sucesso? São várias, mas uma delas é porque eu sigo alguns critérios, alguns parâmetros. Então, tem gente que acha que isso não é sucesso porque o que eu tenho é menos do que o fulano. Isso realmente, para mim, gente, faz a menor diferença. Quem me conhece sabe que isso não faz a menor diferença. O que faz diferença para mim é o quanto eu consigo atingir pessoas de verdade e permanecendo dentro de parâmetros e princípios. E esse episódio 89 eu falei, eu quero contar um pouquinho, dar pelo menos uma palhinha disso aqui. Obrigado, Helder, porque você mencionou isso fez diferença para você. Você até pediu para eu fazer um pouco mais disso, pretendo, vamos ver se talvez eu coloque mais alguns. Eu poderia fazer um podcast só disso, na verdade eu até andei pensando já nisso. Só sobre essa temática, por que não, né? É até possível. E o feedback que eu recebi de vários outros colegas também foi muito interessante, de pessoas que falaram, puxa, eu nunca tinha pensado nisso, nunca tinha percebido a Bíblia como fonte de informações nesse sentido, mas tem muita informação extremamente relevante e que pode servir para a gente. Não necessariamente porque lá vai te ensinar a fazer um negócio ou outro, mas porque tem princípios e que podem nortear o nosso sucesso. Então, eu procuro com todas as minhas forças, né, seguir esses princípios. A gente erra também, mas a gente tenta seguir ao máximo. E que bom que muita gente foi impactada. Mas, Helder, obrigado por você ter comentado. Então, vamos lá então ouvir o depoimento do Helder. Eu sou Helder Humberto, cirurgião dentista, ortodontista e odontopediatra, formado na Faculdade de Odontologia de Campos há 34 anos. É uma honra, um prazer estar participando aqui deste vídeo em comemoração ao 100º podcast do Plínio Tomás. Esses podcasts que me marcaram, principalmente 3, e o que eu relato. O primeiro é o número 3, em que é o furo do balde. Nós, nessa quarentena, eu pude observar quantos furos existem dentro do nosso consultório e que dificulta o nosso rendimento, tanto profissional como financeiro. Sensacional! O outro foi o podcast número 90, falando dos 7 drivers. Esse me deu a oportunidade de eu ver o meu consultório, o meu empreendimento como um todo. Né, visualizando todos esses drives e já fazendo metas para aquilo que eu possa melhorar o consultório em cada setor. Né? E o outro é o anterior, o 89, que foi uma sabedoria imensa do Plínio, em que ele faz as citações bíblicas, dentro de uma visão empreendedorista. É fantástico, maravilhoso, e eu gostaria que ele continuasse nessa linha também. Parabéns
por essa dedicação, esses anos todos aí, no seu 100º podcast. Um grande abraço. Bom, e na reta final dos depoimentos, chegando mais perto desses últimos aqui, o Alessandro Freire é um parceiraço também. O Alessandro, ele foi meu aluno no MBA, na turma 6, se eu não estou enganado, acho que é a turma 6. Ele é presidente da ABO, da Associação Brasileira de Odontologia de Goiás, e também, junto com o Henrique, que é aquele meu parceiro, meu aluno do Pleno, eles montaram um curso lá também em Goiânia agora, lá na ABO, um curso mais rápido para provocar mais pessoas a ter esse pensamento empresarial. Em algumas turmas eu vou lá dar uma palhinha também para eles, é bem bacana. Ou seja, é mais pessoas pensando com o movimento consultório empresa, então a gente sempre recomenda também que as pessoas vão lá e participem desse curso dele que chama Gerir, dele do meu brother Henrique, né? Chama Gerir, o curso que eles têm lá. E nesse curso que a Giovana também está dando algumas aulas lá. Mas o Alessandro, e que também foi cliente nosso de projetos, eu fiz um projeto legal para a clínica dele, da esposa, a Érica, abraço Érica, ele me mandou esse depoimento mencionando o episódio 98. E o interessante que ele comentou comigo é o timing da coisa, né? Porque ele estava exatamente com uma questão importante ali para ser tratado. O episódio 98 eu falo sobre os tipos, os níveis dos profissionais, dos colaboradores, né, que a gente tem na clínica. E o Alessandro então mencionou que foi meio sem querer, que ele estava com uma dificuldade, teve alguns pacientes que faltaram, se eu não me engano, algo assim. E aí ele acabou ouvindo esse episódio, falou que foi num timing perfeito para ele, porque ele tem diversas outras atividades, ele é coordenador da odontologia da faculdade, de graduação também, tem diversas atividades. E aí ele comenta sobre esse episódio 98, já chegando aqui na nossa reta final. Obrigado, Alessandro e Érica, né, por essa parceria, pela confiança também. E vamos ver o que o Alessandro contou para a gente aqui. Olá, meu nome é Alessandro Moreira Freire, sou especialista e mestre em endodontia, fiz MBA em gestão de clínicas médico-odontológicas, fiz também MBA em gestão educacional e estou presidente da ABO e sou coordenador do curso de odontologia do Centro Universitário Alfredo Nasser, a nossa querida Unifam aqui de Aparecida de Goiânia. Eu estou aqui para gravar um vídeo porque hoje pela manhã meu paciente das 10h30 desmarcou e eu fui para academia. O professor Plínio essa semana tinha mandado o podcast número 98. O professor Plínio foi um divisor de águas assim na minha vida, como professor, como mestre. E esses podcasts que ele está gravando nesses últimos tempos, aí está chegando no número 100, é um diferencial para todos nós que somos profissionais da área de saúde, da área da odontologia, área médica, né, toda a área da saúde, já que a gestão, todo esse trabalho que ele tem feito com a gestão na área da saúde, ele vem abrindo as nossas mentes e eu tenho certeza que isso vai continuar acontecendo. Eu estou até de roupa de academia, eu ouvi o podcast número 98 2 vezes, professor. Achei fantástico os 4 níveis dos colaboradores. Quero te agradecer por todo o material, por todo o conhecimento que você nos passa, falando de gestão, mostrando para a gente o caminho das pedras e com certeza isso tem mudado o curso da odontologia no Brasil. Eu te agradeço, tento ao máximo aplicar no meu dia a dia, em todas as frentes que eu trabalho, os seus conceitos, os seus ensinamentos, e isso eu tenho certeza que está ajudando profissionais do Brasil inteiro. Um abraço para você, professor Plínio, e estamos juntos sempre em todas as frentes aí da gestão, e um abraço para todos os colegas que têm trabalhado aí e aplicado os seus ensinamentos. Valeu, obrigado, Alessandro, mais uma vez aí, obrigado pela sua amizade, é muito, muito bom poder contar com a sua amizade de verdade, cara, de verdade mesmo. Pessoal, para a gente caminhar agora já para essa reta final do nosso episódio, que já está super longo aqui,
Espero que você esteja ouvindo até esse momento. Eu quero mencionar algumas características aqui. Uma delas é que tem muita gente que não é da área, ou seja, que não é profissional da saúde especificamente, mas que ouve o podcast. Essas pessoas que eu quero mencionar aqui agora são pessoas que são ligadas à área, mas não são necessariamente o próprio dentista, o próprio médico, o fisioterapeuta, nutricionista, enfim, psicólogo. Ele é alguém que orbita de alguma forma no mercado da saúde, mas não necessariamente é o próprio profissional, né? Eu quero mencionar duas pessoas aqui. Uma dessas pessoas, e as quais eu já agradeço, é o Adilson Fuso. Adilson é jornalista, responsável por algumas revistas que você conhece, por exemplo, a revista Implant News. A revista Implant News é uma revista, uma das mais conhecidas, eu acho, do mundo do mercado odontológico brasileiro. Se você está ouvindo aqui e é dentista, sabe que revista é essa. E a VM é uma das empresas mais relevantes do mercado odontológico e, por que não dizer assim, da saúde da América Latina. E do meu amigo Haroldo Vieira. Haroldo, forte abraço, cara, você é parceiraço nosso também, amigo de longa data, pô, o Haroldo é top. E o Adilson trabalha lá com o Haroldo e também, cara, fez questão de gravou um depoimento, me mandou um depoimento contando o quanto para ele, como jornalista, tem sido legal para ter uma visão diferente, né, das possibilidades que se tem dentro do consultório. Obrigado, Adilson, pelo seu depoimento, por esse carinho. E também quero mencionar a Glauciene. A Glauciene é gerente de uma franquia chamada Sorriso Fácil, que é lá do Maranhão. É uma franquia em expansão, que é nosso cliente de mentoria. A gente está fazendo um projeto muito legal com eles lá, não faz muito tempo. Mas a Glauciene também fez questão de gravar, ela gravou um depoimento, aliás, muito longo, que a gente teve que fazer uma edição ali, porque ela contou um monte de detalhes e exemplos e tal. Ela gravou um episódio longo porque ela quis contar exemplos e provas de como aquilo está sendo relevante, de coisas concretas que ela fez ali, que eles estão implantando dessas ideias que vieram do nosso convívio, dessa mentoria, mas algumas que vieram a partir do próprio podcast, né? E particularmente ela comenta ali sobre a importância de se ter números. O que a Glauciene está comentando é que o conjunto do podcast tem ensinado para ela que não dá para fazer a gestão sem um bom acompanhamento de números, de indicadores, de estatísticas. Então ela comenta que ela gosta muito disso e aprendeu a lidar, a escolher melhor os números e fazer isso de uma forma melhor. Então, obrigado, Gal, pela sua participação também, tá? Abraço ao Rafael, que é o diretor ali, geral da rede, e a todo mundo aí, todo o pessoal da Sorriso Fácil. Um abraço para todos vocês aí, obrigado mais uma vez pelo seu depoimento. Vamos ouvir os dois então? Fala, pessoal do podcast Consultório Empresa. Meu nome é Adilson Fuso, eu sou jornalista. Trabalho como jornalista já há mais de 20 anos e também com a odontologia, né, produzindo conteúdo para profissionais da odontologia já há mais de 10 anos. Atualmente trabalho com a Implant News, que acho que é uma revista que vocês já conhecem, já ouviram falar. E conheço o Plínio já desde que eu comecei na odontologia. O Plínio já era uma grande referência. Porque ele foi um dos primeiros, né? Ele foi um pioneiro em enxergar essa necessidade do profissional de saúde e em se desenvolver seu conhecimento na área de gestão e de marketing. E por isso, né, o Plínio sempre foi entrevistado diversas vezes pela nossa revista, esteve presente nos eventos da editora. Só que o podcast eu conheço há pouco tempo, tá? Então eu sou um ouvinte aí há mais ou menos 6 meses do podcast, adoro o conteúdo, acho o conteúdo que o Plínio produz excepcional. Realmente ele tem uma abordagem muito didática dos temas de gestão e ele consegue incorporar isso muito bem dentro do universo do profissional de saúde, né? Então é algo que fica bem ajustado para o profissional de saúde, né? Tanto na medicina, na odontologia, enfim. Essa mensagem aqui, então, hoje é para eu poder parabenizar o Plínio Tomás, a equipe do Plínio, que ajuda ele, e também a todos que acompanham esse podcast que chegou ao seu episódio 100.
Olá a todos, eu me chamo Glauciane Rosa, sou formada em marketing, com pós em comunicação e marketing digital, sou gerente de uma rede de clínicas odontológicas chamada Sorriso Fácil, aqui no estado do Maranhão, e estou aqui hoje para falar de uma estratégia em especial vinda, né, dessa ilustre pessoa, desse profissional aí top, que é o Plínio. A estratégia que a gente, no caso, eu uso bastante aqui com a minha equipe, que a gente tem usado bastante, é a estratégia de análise de números. Eu sempre gostei demais de analisar dados, gráficos. É uma coisa que eu particularmente gosto bastante. E quando a gente começa a fazer essas análises, quando a gente começa a pensar, tá, aonde que eu estou legal e que eu posso melhorar, e aonde que eu não estou legal e que eu preciso melhorar ainda mais, que eu preciso inovar, fazer uma coisa diferente, você começa a encontrar os problemas. Você não fica ali no vácuo pensando, pode ser isso, pode ser aquilo. Não, você começa realmente a encontrar o fundo do problema e você começa a encontrar vertentes para que você solucione aquele problema, né? Que é onde entra uma outra estratégia que o Plínio trabalhou com a gente aí também já, que é os buracos ali do balde, né? Às vezes teu prospecto que ainda não se tornou teu paciente chega na tua unidade encantado por uma abordagem externa feita, muito bem feita, porém quando ele chega dentro da unidade, ele não gosta da tinta porque a tinta está extraviada. Ele não gosta da recepção porque a recepção está numa roupa que para ele, pro que venderam lá fora, não é o que ele gostaria de ver. Então assim, são coisas que se a gente não parar para analisar, a gente acaba levando esses problemas para outras coisas que não tem nada a ver. E é onde a gente gasta tempo, a gente gasta dinheiro. Mas era esse o recado que eu queria deixar para vocês. Eram essas as informações que eu queria deixar para vocês. Ouçam esse cara, sigam esse cara, porque ele realmente sabe o que fala. E aí, Plínio, meu queridão, espero que tenha sido isso que você estava esperando de mim. E tamo junto aí. Abração para todos e qualquer coisa, tamo aí. Obrigadão. Tchau, tchau. Bom, pessoal, agora eu quero apresentar para vocês, e fiz questão de colocar aqui 2 depoimentos importantes. Tem tantos, como eu falei, cara, que dureza a escolher, né? Mas eu escolhi aqui o do Carlos Alberto. Carlos é um médico pediatra de São Bernardo do Campo, aqui do ABC, né, aqui da Grande São Paulo. E o Carlos foi um cliente nosso de um projeto de consultoria que fizemos alguns anos atrás. E ele estava com umas dificuldades naquele momento e deu certo o projeto e ele cresceu e a gente mantém um contato muito rico até hoje. Ele participa de diversos projetos nossos, sempre que eu posso eu ajudo nas suas ações sociais que são muito bonitas. Então ele é um cara diferente, ele é um cara que eu gosto muito, eu aprendi a admirar a pessoa do Carlos. E por tudo que a gente conversa, eu tenho certeza que ele também temos uma relação pessoal diferente. Aí, Carlos, muito obrigado. Sabe que eu tenho um carinho muito grande por você, por sua família, pela Vanessa, por seus filhos. E fico muito feliz. O seu caso é aquele que me chama a atenção pela mudança da mentalidade, porque a forma como você foi aprendendo a lidar, como o nosso convívio ali fez um gatilho acontecer ali em você e como você foi mudando e o resultado, tudo que você tem, é seu mérito. Então eu fico muito feliz em poder ter participado daquele começo, daquele gatilho, tá bom? Então obrigado pelo seu depoimento e fica com vocês aqui uma palhinha do Carlos. Meu nome é Carlos Alberto, sou pediatra e alergista da Clínica ProSaúde em São Bernardo do Campo. Há cerca de 10 anos tive a oportunidade de conhecer Plínio Tomás e sua equipe para uma consultoria em nossa clínica. Por um ano, estávamos passando por um difícil momento administrativo e financeiro, onde Plínio Tomás nos ajudou muito com seu conhecimento, com suas estratégias de ação. Há cerca de 6 anos atrás tivemos mais um período de acompanhamento e desde então ele vem sendo o nosso salva-vidas, reforçando suas técnicas, estratégias e nos orientando sobre as ações que teríamos que desenvolver e principalmente manter a continuidade delas, principalmente dos tentáculos do polvo e do balde furado. Através dos seus cursos, consultorias e do podcast Consultório Empresa, podemos ter dicas que não aprendemos na faculdade
e que faz uma enorme diferença em nosso sucesso. Posso dizer que se a ProSaúde hoje é uma referência de atendimento em nossa região, se deve ao apoio de um excelente profissional e um grande amigo chamado Plínio Tomás. Recomendo com toda certeza. Obrigadão, Carlos. Show de bola, cara. Obrigado mais uma vez. E eu quero também colocar mais um depoimento de uma outra pessoa que é muito especial nesse meu contexto profissional, que é a doutora Sumaia. Quem é Sumaia? Sumaia é uma colega de Mato Grosso, ela é de Cuiabá. Ela é uma das diretoras da ABO de lá e tem essa parceria com a ABO já há muitos anos. Eu tenho vários cursos sendo realizados lá, cursos para profissionais, cursos para secretárias. A gente já tem uma parceria de longa data. Ela e a Samara são as pessoas que sempre estavam lá, né, à frente dessa parceria toda e que já, enfim, que ainda vai se estender por muitos anos. E a Sumaia também foi cliente nossa, apesar de tudo que eu já tinha aprendido, já foi cliente nossa da consultoria, participou do desafio e participa de um monte de coisa. E hoje ela é líder do GC. Lembra do GC que eu falei que a Giovana lá é líder do GC em Goiânia? Então, a Sumaia é líder do GC, do Grupo de Estudos Consultório Empresa em Cuiabá. E eu vejo que é um grupo que está interessado em crescer. São pessoas que estão com vontade cada vez mais. Isso, em boa parte, é fruto desse contágio positivo que a Sumaia faz ali. Sumaia é uma super parceira também, é uma pessoa interessada em ver com que outros colegas tenham a ideia empreendedora. Sumaia, obrigado por vestir essa camisa com a gente, por estar carregando essa bandeira também de fazer com que mais e mais profissionais, mais e mais colegas consigam pensar empresarialmente, por ser uma divulgadora do podcast Consultório Empresa. Obrigado por sua parceria. Então eu fiz questão de colocar o seu depoimento aqui também. Vamos ouvir. Olá, sou Sumaia Corrêa da Costa, cirurgiã dentista, implantodontista de Cuiabá, Mato Grosso. Conheço o podcast através do próprio Plínio, ele divulga, né, pelo WhatsApp, e eu venho acompanhando, acho que desde o início, porque eu sou fã do Plínio e ele faz parte da minha vida, eu acho que já deve ter uns 5 anos, né? Parte do meu sucesso, parte da onde eu estou hoje é devido a ele, pelos seus ensinamentos. Eu assisti vários cursos seus, tento acompanhar as lives, faço parte do grupo de estudo e olha, sempre a gente está aprendendo, sempre ele está mostrando coisas novas para a gente evoluir, para a gente colocar em prática no nosso dia a dia. E o podcast veio para isso, dando altas dicas, né? Relacionamento com o cliente, relacionamento com funcionários, até coisas para o nosso dia a dia, para a nossa vida pessoal mesmo. Ele sempre dá dicas, como pôr em prática, como fazer, como dar o seu melhor e uma motivação também, né? Ele dá muita motivação e você termina o áudio, nossa, eu vou implementar, eu vou fazer isso e dá certo, dá resultado, porque o Plínio, ele fica feliz e ele nos força a fazer, a ser melhores, a sempre nos tentar buscar o melhor de nós. E é muito bacana isso, né? Então, dá certo mesmo. Então, eu ouço, indico, não só o podcast, como tudo que o Plínio faz, porque ele é especial, ele está preocupado com a gente mesmo, preocupado com o nosso sucesso, com o nosso crescimento. E, Plínio, sucesso, que você continue arrebentando como você está. Eu acho que todo mundo gosta do seu jeito de trabalhar, do seu jeito de ensinar. E que venha mais 1000 podcasts aí pela frente, né? E que seus fãs só aumentam a cada dia, né? E pode contar comigo sempre, viu? Sucesso para você e sua equipe. Um beijo grande, tudo de bom para vocês. Show de bola, obrigado, Sumaia. Muito obrigado aí. Abraço a Jéssica, toda a turma que está aí operando diariamente com a gente nos cursos e ralando e com todas a vontade de fazer. Então, um abraço para todo mundo, um especial aí para a Jéssica que fica lá no telefone falando e resolvendo as questões importantes para a gente aqui. Pessoal, para encerrar, eu quero mencionar que não tem um depoimento aqui, não tem um depoimento específico aqui em vídeo ou em áudio, mas eu queria mencionar
que é meu pai. Meu pai, pois é, cara, meu pai, Plínio Tomás, também carrega o mesmo nome. O meu é Plínio Augusto Reze Tomás, o dele é só o Plínio Tomás mesmo, é o raiz, né? E eu posso dizer que, mas com toda certeza, né, que o fã número 1 do podcast Consultório Empresa é meu pai. E não é só porque é aquela coisa de pai, vamos ouvir, olha lá meu filhão, que bacana. Não, ele ouve mesmo. Ele ouve, ele cobra, ele fica, cadê o episódio 100? Ó, faltou essa semana, cadê? Pô, era para sair ontem, não saiu ainda, eu quero ouvir. Né? E cada... Olha, eu vou falar que quase todos os episódios que eu lanço aqui, passa um dia ou dois no máximo, meu pai escreve ou grava um áudio ou me liga para dizer assim, poxa, olha, com relação a esse assunto é verdade, talvez, você sabe que uma vez aconteceu comigo e eu ouvi e tal. É muito legal, eu adoro isso, acho muito bacana. Meu pai é engenheiro, um dos maiores nomes da engenharia, da hidráulica e desse assunto de água e ambiente do Brasil, eu diria que talvez uns dos maiores do mundo, tem mais de não sei quantos, pai, desculpa, mas 30 e pouco livros escritos, livros publicados, e não é livrinho, não, é livro de 700, 800 páginas, livro de cálculo, livro de conceitos complexos. Tem 2 sites, um que ele escreve assuntos de tudo, de história, de família, de vida, escreve coisas fantásticas, ele também é muito legal, e publica livro de graça. Meu pai é uma figura nesse sentido que sempre me ensinou a compartilhar conhecimento. Então, pai, eu finalizo aqui o nosso episódio 100 com essa homenagem especial aqui para você, por esse apoio, né? Por sempre estar incentivando e mostrar que o que eu estou falando aqui é relevante para muita gente. Você simboliza isso aqui. E você sempre me ensinou, desde sempre, desde que eu me conheço por gente, de que conhecimento deve ser compartilhado, conhecimento tem que ser praticado, conhecimento não é para guardar na gaveta. Então, por isso, essa essência que eu tenho aqui, que eu devo este conceito em especial ao meu pai, é o que fez a origem do podcast Consultório Empresa ter nascido. A vontade de compartilhar conhecimento, de alcançar outras pessoas com tudo isso que a gente faz. Então, pai, obrigado de coração, te amo profundamente. A gente até emociona um pouquinho aqui, mas obrigado por tudo isso, por estar aqui, sempre me acompanhando nesse projeto aqui também. Eu sei que é de todo o coração. Obrigado, pai. Um beijo. Pessoal, é isso. Agora, para a 4ª temporada, tem muita coisa para chegar. Tem algumas novidades. Eu quero pedir que você ajude a gente com esse movimento, que você espalhe o podcast Consultório Empresa para mais pessoas, que outras pessoas tenham oportunidade de aprender. Eu sempre falo aqui que sempre tem alguém precisando daquilo naquele momento. A gente não sabe qual o timing de um colega e aquilo pode ajudar. Então, vamos ajudar a espalhar o podcast para mais pessoas. Quanto mais pessoas clicarem lá em seguir, por exemplo, você ouve no Spotify, no SoundCloud, se você clicar em seguir, se você assiste pelo YouTube, se você clicar lá que você quer acompanhar, quer seguir e tal, quer se inscrever no canal, quanto mais isso acontece, mais esses canais distribuem mais. Se você vai lá e clica em curtir, que você gostou, dá estrelinha, essas coisas que parecem simples significam para mim que eu estou acertando, isso me ajuda a ter um feedback legal, mas principalmente significam para as plataformas que o conteúdo está sendo bom, está sendo relevante, e eles começam a distribuir mais. Então eu peço essa ajuda para você, se você gosta e ficou ouvindo até aqui essa extensão gigante desse episódio aqui, se você está ouvindo até agora, é porque você tem realmente, cara, um lugar no meu coração aqui, porque se você está ouvindo até esse pedaço, um episódio comemorativo, é porque realmente você está abraçado com a causa, ou pelo menos com o coração junto comigo aqui. Então, obrigado por isso, me ajude a fazer da 4ª temporada uma coisa ainda mais legal, me manda seus depoimentos, grava vídeo para mim, faz pergunta em áudio ou em vídeo, eu coloco aqui e a gente vai batendo um papo com relação a isso. Eu queria agradecer profundamente a todas as pessoas que mandaram seus depoimentos em vídeo ou áudio para este episódio aqui. Você viu que eu não tenho a menor possibilidade, né, de falar tudo que eu quis falar e que eu falei aqui, de colocar todo mundo aqui, colocar todos os episódios. Não tinha a menor possibilidade disso acontecer pelo tempo, né? Mas eu quero te agradecer de todo o coração. Saiba que, ainda que eu não tenha colocado o seu episódio aqui no ar,
que ele está gravado para mim, está no meu coração. Então, muito obrigado por isso, obrigado a você que já abraçou a causa do Movimento Consultório Empresa, que tem apoiado a gente, a minha gratidão. E agora a gente se despede aqui e o ano que vem a gente volta, então, com força total para a 4ª temporada do podcast Consultório Empresa. Forte abraço, fala empreendedor, até mais.